De volta ao segundo bloco do programa Papo Certo, tendo o prazer aqui de receber o Mário Alfredo na nossa TV Interior aí que tem cada vez mais abrangindo o seu sinal e graças a Deus também sempre com uma audiência. A gente sabe que o carinho que vocês têm pela TV Interior. E assim, a TV, por exemplo, é uma empresa que depende muito de um comércio forte. E você falou que o cabrito bom é o cabrito que berra, né? A gente sabe que o país está vindo desse processo de incertezas e inseguranças que culminou com uma série de problemas. Os relatos que a gente escuta agora é de retomada, né? O tempo inteiro a TV está vendendo a ideia da retomada, como durante 2, 3 anos vendeu a ideia de crise. Como é que qual o conselho que você dá para o empresário? Você falou cabrito bom, cabrito que berra. Ou seja, como você vê que o empresário deve se comportar a partir de agora? Eu, por exemplo, Mário, humildemente faço a análise de que a crise foi real. Tem muita gente que gosta de dizer que não existiu crise. A crise existiu. Ela foi real. E as empresas e essa crise serviu para que as empresas se reestruturassem, conhecessem melhor seus mercados, conhecessem melhor seus custos, conhecessem melhor a forma como aplica seus recursos, conheceu melhor sua dinâmica. Ela teve que se conhecer melhor. Nesse momento de retomada, é muito importante que a empresa ela saia na frente, que ela comece a se mobilizar, sob o risco de que daqui a pouco o cliente acha que aquela empresa morreu. Daqui a pouco ela vai chegar perto, opa, você falou ali do empresário que fica com a barriga atrás do balcão. Opa, tá vivo? Você tá vivo aí, meu amigo? Como é que tá? Porque as empresas, às vezes, elas perdem a confiança em si mesmas. Elas deixam de acreditar em si mesmas. Sob essa análise, eu queria saber se você concorda e, claro, a sua opinião sobre isso. O que você aconselha para o empresário local para que a gente possa sacudir essa ideia de crise e começar a nossa retomada de crescimento? Olha, eu vou te ser sincero, sabe? Eu acho que a crise do Brasil é uma crise política, é uma crise de Congresso, entendeu? Porque em matéria de roubo, a gente já é roubado desde a época do Cabral, não é isso? Desde Pedro Álvares Cabral. De Cabral a Cabral, né? De Cabral a Cabral, presta atenção. Então, quer dizer, depois veio o holandês, que o holandês só tinha um, que era o Maurício de Nassau. O resto não era holandês, era tudo pirata, francês, tudo contratado para vir para cá, mas fez um bom serviço lá levando o nosso açúcar e tudo isso. Mas isso não. Agora, a grande crise para nós foi uma crise política, porque você vê, o estado do Rio vivia no offshore. Né? Então, a gente tinha o preço do petróleo, $140 o barril, que chegou a 32. Mas o cara que era político no Brasil, a continuar o que estava aí, eles iam fazer uma faculdade para o sujeito fazer pós-graduação de mutreta, conchavo, barganha, mumu e pupina. Ele ia se formar nisso, porque era o que estava acontecendo no Brasil. Então era uma crise política, você vê que está tudo preso, esse Cunha, esse pessoal todo aí, não deixava votar nada. Então o Brasil foi uma crise mais política do que propriamente econômica, entendeu? E com isso ele oportunizou o quê? Talvez até desnacionalizar nossas empresas com capital estrangeiro, entrando aqui dentro e comprando quase todo mundo, né? E nós aí nos commodities vendendo o que a gente tem de matéria-prima boa para a China. Você vê, por exemplo, eu viajava com o pessoal de confecção, umas 2 empresas, né? Nós fizemos missões em 2004 em Buenos Aires, na Argentina, Santiago do Chile, Milão, Brescia, Verona, Pádua, Veneza, Paris, e a gente vendia mais ou menos bem. Mas de 2005 para cá, com aquela invasão chinesa, teve empresas de Nova Friburgo aqui que passou até a representar interesses chineses no Brasil. Agora já descobriram que a qualidade também não é nenhuma Brastemp, né? Então voltando a comprar os nossos produtos, que ou bem ou mal. Mas você vê esse histórico, né, de esse conluio, empreiteira, político, isso tudo é que causou, aliado a isso, a essa crise nossa. Na nossa região aqui, por exemplo, eu tinha
Ainda tem, né? A Altec na Lavrinha, a Induscon no Jardim de Alá, Proesp no Jardim de Alá, que mudou o nome, a Rotec do Rômulo, ali que vai para Macuco, a Samber, a Santa Luzia, a Secor, a Metalúrgica Marcos, a Dona Ibone Montagem. Essas empresas, esses 9 empresas, me davam 1.150 empregos em Cordeiro. Quer dizer, daí a construção daquela escola que hoje o IFE faz a gestão. Que aquilo foi um projeto que a gente fez junto com a Samber, com o seu Edno Zanibone, que é meu vizinho, e quando ele tinha um bom caldeireiro, um bom soldador, lá vinha o mercado de Macaé, Campos, Cabo Frio, levava. Ou então o próprio Comperj, né? Levava. Então nós precisávamos ter uma qualificação de mão de obra. Então eu pedi na época o Glauber Braga R$500 mil. Ele falou, não, Mauro, eu vou te dar 490, deve ser com o seu prefeito aí, para fazer essa escola, que era uma escolinha de solda, caldeiraria, usinagem, desenho e projeto. Então, hoje, nós temos uma tornearia mecânica, né? Temos máquina de solda MIG, solda TIG, entendeu? Temos toda uma especialização dentro desse ramo de metal mecânico. O nosso metal mecânico é um metal mecânico diferente de Friburgo, que Friburgo é manufaturado, é Stan, né? É AGA. Aqui não, o nosso aqui é de montagem industrial. Agora mesmo, a Samber está mandando queimadores para a Bélgica, um para Nova York, então está se reerguendo. E eu soube que agora, por exemplo, já começaram a leiloar os postos aqui das nossas plataformas, de Macaé, Campos, Cabo Frio, vai voltar o Comperj, lá o São João da Barra, o grupo chinês, já comprou tudo que era do Ike Batista, já está funcionando perfeitamente. Então vai aquecer o mercado. Por quê? Porque acabou aquele negócio de caça Dilma, não caça Dilma. Era uma crise de Congresso, uma crise política, moral, entendeu? E o nosso empresariado ficava ali parado, esperando o que vai acontecer disso. Ninguém vota nada, ninguém faz nada, e graças a Deus veio aí a Polícia Federal, botou tudo em pratos limpos, e hoje o Congresso é uma beleza, porque pelo menos ainda existe algumas coisas, mas está todo mundo respondendo, mas parou de praticar um pouco do que vinha praticando. E que eu acho também que o Brasil precisa aprender, até no Ministério Público também é uma vergonha um juiz receber ajuda de custo de moradia, e não morar na cidade. Cá entre nós também precisa dar uma mexidinha nisso, né? Porque pode ser que não seja uma coisa legal, mas é a moral, não é isso? Se ele tem que dar exemplo de lei, tem que ser o primeiro a cumprir também. Então, eu acho que essa crise toda foi uma crise mais política, de Congresso, de tudo, do que propriamente do empresário. Porque o empresário brasileiro, o brasileiro é uma miscigenação de tudo. Ele tem alemão, português, italiano, então ele se adapta em qualquer lugar, porque brasileiro é brasileiro, você pode saber disso. Ele troca a meia sem tirar o sapato, se deixar. Entendeu? Ele se adapta, ele é trabalhador, ele é correto, ele é estimulado. Agora, é preciso que certos exemplos venham de cima, né? Pouca conversa, mais trabalho. Então, eu acredito que agora, com essa reestruturação, não é que a economia esteja se recuperando. A economia sempre foi isso. Só que agora não tem esses entraves políticos. Tem agora que o cara quer tirar tudo, né? Querer levar para lá, igual na época do Fernando Henrique, que era a globalização, puseram a gente na jaula com gorila para brigar, quer dizer. Mas, graças a Deus, nós superamos isso. E vamos superar isso também, porque a gente é igual tiririca, meu filho. Pode dar que a gente continue aí firme. Agora, é preciso que o nosso empresariado entenda uma coisa. O comércio, ele precisa da indústria, porque a indústria ela é universalizada. Eu estou te falando aqui que a Samber aqui está mandando queimador lá para a Bélgica. Quer dizer, agora o comércio não, é igual uma pescaria. Você está com a sua loja ali, a porta aberta, igual você lá com a anzol dando banho na minhoca para o peixe morder. Você está ali, tem que fazer uma estrutura para botar o freguês entrar. E hoje os softwares de gestão, o empresário tem que saber pelo menos 3 coisas. Se ele investiu o capital, se deu lucro, onde é que está o lucro, se está na prateleira do estoque, se está no contas a receber, se está no banco, entendeu? E se isso, ele tem que saber dessa estrutura. E hoje, o advento das consultorias, o próprio Sebrae faz consultoria gratuita e outras empresas de consultorias privadas, tem consultoria, tem pesquisa de mercado. Você vê que hoje é uma proliferação aí dessas factories de startups que estão investindo nela, na indústria da informação, estão investindo também nessas franquias. Hoje é um mercado muito forte de franquias, porque são marcas consolidadas no mercado. Então, eu acredito que mais cedo do que se pensa,
nós já estamos saindo da crise. Para mim, a crise foi mais política do que empresarial. Foi vergonha nos brasileiros nossos, que quase liquidam a política, quase liquidam o nosso parque industrial. Mas, graças a Deus, como a gente sabe sobreviver nisso, eu acredito que o nosso empresariado vai sempre sobreviver a isso. E a nossa região aqui, hoje a gente tem um bom desenvolvimento no aspecto rural, no aspecto do turismo. Hoje a gente já fala mais na nossa região sobre turismo, sobre produto rural, agricultura familiar. Tudo isso agrega valores a isso, entendeu? E essa gestão do Estado, que não pôde dar o suporte com o DR e com outros, né, na manutenção de estrada, porque hoje tudo é o acesso. Isso refletiu um pouco nos resultados. Mas eu acredito que, voltando agora os royalties, com essa plataforma de Macaé, Campos, está vindo uma plataforma da China aí também, que vai ser inaugurada, eu acredito que o nosso comércio é bom. Agora, na nossa região, eu acredito que a gente tem que se organizar. O nosso empresariado tem que ser mais se juntar ao outro, ser mais participativo. Não é para se acautelar, não é para fazer parceria, não é para fazer cartel, não é isso, não é para se cartelizar. Eu tenho um produto, você tem outro, então vamos fazer uma proposta para a nossa prefeitura, vamos fazer com que o nosso mercado, o nosso dinheiro circule mais aqui, vamos ser parceiros, vamos ser mais participativos, porque o SEBRAE, nessa Lei Geral da Micro e Pequena Empresa que ele divulga, você vê, se criou 3 tipos de editais de compras governamentais, que foi cotas exclusivas para microempresa, cotas reservadas para microempresa, exclusivo, cotas reservadas para microempresa, exclusivo para microempresa e subcontratação. Antigamente, uma obra maior de 800 mil, né, 1 milhão, 2 milhões, vinha uma empreiteira do Rio para fazer, subempreitava uma empreiteira local e depois recebia o dinheiro e ia embora, o cara ficava de cara na parede para ver justificar. Hoje não, até 30%. O nosso microempreendedor pode participar. Então, abrir o espaço para o nosso vidraceiro, para as nossas micro e pequenas empresas participarem disso. Então, isso é ótimo para nós. Você vê, hoje nós conseguimos agregar como empresários o borracheiro, o pedreiro, o carpinteiro, a costureira, a cabeleireira, a manicure, tudo isso hoje tem seu CNPJ direitinho. E que a única diferença do CNPJ dele para o Banco Itaú, para o Bradesco, é que eles são de capital aberto. Mas o valor dele é igualzinho, a dela vai só 81 mil por ano. A dele não, faz capital aberto em bolsa, é bilhões, mas é o mesmo valor de CNPJ. O que se respeita são o valor nominal anual de venda, um com tanto, outro com tanto, outro com tanto. Quer dizer, um de mercado reservado, outro de mercado livre. Mas isso propiciou muito. Bem também no outro aspecto, da desburocratização. Hoje as prefeituras estão emitindo alvará online, que é melhor que isso? Antigamente era aquela via sacra, de secretaria em secretaria, aquele papelório. Hoje, essa rede de agentes de desenvolvimento que vem o SEBRAE desenvolvendo, né, com esses 11 ou 12 municípios da nossa região, o que ocorreu? Hoje o sujeito faz uma consulta para estabelecer uma empresa, se for de baixo risco, né, em 48 horas, no máximo 72 horas, ele já recebe a resposta. E resposta positiva, o que ele faz? Digitaliza seu contrato social, envia para a prefeitura, e o contador já emite seu alvará ali online, não precisa ir lá, não tem papelório, não tem... Tudo isso é o que eu digo a você, é a gestão privada tendo coisa na gestão pública. E os nossos gestores públicos, nossos prefeitos, estão conhecendo isso, estão gostando disso, estão começando a ver. A própria prefeitura, que é uma empresa que não era para ser superavitária, também não é para ser deficitária, porque o capital tem que ser um capital sempre em benefício da sua população, do seu munícipe. Mas isso é importantíssimo para isso, porque o nosso universo, 99,9% é de micro e pequena empresa. Né? É como eu digo, é o nosso produtor que, eu até gosto de ver meu produtor rural, que eles falam, Mário Alfredo, eles pensam que eu sou vagabundo, porque eu estou dormindo 4 horas da tarde, chega na minha casa 4 horas, 4 e meia, eu estou de pijama. Mas eles esquecem que 2 e meia, 3 horas da manhã, eu estou lá, tirando meu leito, lá na minha plantação, e isso não tem sábado nem domingo. Eu almoço às 10 horas, janto às 3 horas da tarde e fico lá. E eu, inclusive, numa palestra que estava falando sobre a genética, né, sobre a inseminação artificial, porque cordeiro tem o nome de posto de monte, porque tinha que levar o animal lá para ser acasalado.
E hoje, com a inseminação artificial, que traz, né, melhora a genética, o boi, o touro e tudo mais, então é uma qualificação. Ele levantou um moço lá do cantinho da sala e falou assim: Alfredo, eu acho isso fantástico. Essa evolução da genética, né, do boi. Agora, eles podiam também arranjar um jeitinho da vaca não levar 9 meses para parir. Podia parir com pelo menos 5 meses e nem 3 anos para engordar o bezerro. Eu até achei graça, mas é verdade, entendeu? Quer dizer, mas houve uma evolução em todos esses aspectos. Então eu fico feliz, às vezes, quando eu ando, né, às vezes falo no 94, como você aqui agora está me oportunizando falar essas coisas, até lhe agradeço, mas a vida é isso, nós temos que acreditar no nosso empresário. Quero crer que essa nova geração, que é sempre uma mutação se você for analisar, quantas empresas fecharam em Cordeiro e Cantagalo? Você, por exemplo, Valtac, que foi a maior pagadora de ICMS durante muitos anos em Cordeiro, Cinevox, fábrica de macarrão, aqui tinha um Artificinário, né, Papel Cantagalo. Então, porque é uma mutação natural, porque são empresas, muitas das vezes, de cunho familiar. Então, é uma administração linear. Quando morre o titular, não há uma renovação. Eu, por exemplo, comecei 22 anos da minha vida, saí aos 45 porque eu não tinha sucessor. E minha família não ia tocar comércio. Então, preferi me afastar, ter a vida que eu tenho hoje, me formar em administração de empresas, fui dar aula na Cândido Mendes sobre gestão pública, procurei fazer um currículo, fui para a Emov, fiquei lá como diretor 4 anos, fui presidente da Comissão de Licitação de Serviço de Obra e Engenharia no Estado. Eu listava para mais de 250 milhões, 300 milhões por ano. Quer dizer, nunca pensei que ia sair de Cordeiro para chegar a um estágio desse. Graças a Deus, sou pobre, estou aqui, não tenho nada de Polícia Federal, entendeu? Então, foi uma experiência muito boa para mim. Mas eu acredito muito na minha região, acredito nessa renovação de gestores públicos, como o meu lá de Madalena, que tem um bom currículo, e torço para que esses nossos empresários entendam isso. Meus amigos, você tem um calendário de atividades que você pode se programar para trabalhar com eles. Procurar pegar a sua empresa hoje, você vê que esse mercado digital hoje é uma frequência. Então, a loja pode ter o seu mercado digital, pode tentar se desenvolver da venda dos seus produtos. Ela não pode ficar estática só naquela sala. Hoje você tem que ter esse tipo de serviço mesmo, de consultoria, de pesquisa, de ver qual é o perfil do seu cliente. Eu queria te fazer assim, para a gente poder fechar esse bloco, Mário, porque você citou 3 segmentos que eu acho que são fundamentais aqui para a nossa região. O comércio, que eu acho que é a grande maioria. Tem a área rural, que vem se desenvolvendo, a gente conhece exemplos bem-sucedidos, mas que existe uma potencialidade enorme, e a indústria, que eu acho que, apesar de você ter citado bons exemplos, a gente sabe que a indústria aqui não se desenvolveu do jeito que deveria, até mesmo no advento das fábricas de cimento, que de repente poderiam haver polos mais voltados para poder atender as demandas, e principalmente a integração entre essas 3 frentes. Nunca é tarde para nada, mas como é que você acha que poderia ser feito um trabalho no sentido de valorização desses 3 segmentos, integração, algo que pudesse fazer com que esse dinheiro circulasse melhor? Olha, eu acredito que isso aí seja em função, às vezes até do mercado. Nós temos que buscar mercado, né? Porque você, para crescer, para fazer, você tem que ter vendas, você tem que ter retorno do seu capital. Eu, por exemplo, há muitos anos, eu sempre falava isso, uma vez o doutor Mário William, que era presidente da APCP, Associação Brasileira da Indústria Têxtil, eu falava que a nossa reciclagem realmente corria aproveitando os resíduos que nós tínhamos para queima. Então, a fábrica de cimento, por exemplo, isso é público notório que elas têm uma boa receita de queima de resíduo, né? A gente pensa, para daqui mais uns anos, não sei, daqui a 1 século, 2, como é que vai ficar esse passivo das fábricas de cimento ambiental, que é um passivo forte. Entendeu? Por quê? Porque se você for mensurar hoje, talvez tenha mais 100 anos, 150 anos de exploração de jazida. Então, quem sabe, às vezes, ele desacelerou, como houve esse boom, né, da Copa do Mundo, que eles preferiram, talvez, até importar cimento das fábricas dele de Bolívia, Colômbia, do que esgoelar a produção, chegar na sua capacidade plena de produção das fábricas locais, não é isso?
Então, eu acredito que o mercado que nós temos que pesquisar. Nós temos hoje, por exemplo, como no aspecto do turismo, que nós vendemos as cidades para fora, né, temos que vender também os nossos produtos. Agora, isso parte muito hoje da qualificação do empresário. Ele tem que estar atento, tem que estar alerta, tem que ter esse feeling, porque empresário é uma pessoa diferenciada. Empresário não é administrador, é aquele que fica ele vendo a continha para pagar. Agora, empresário ele tem aquele feeling. Às vezes o mercado diz que não, ele diz que sim. Entendeu? E ele consegue fazer as coisas. Se você for olhar o perfil dessas grandes empresas, desses grandes empresários, você, por exemplo, o Paulo Lemann, que é o mais rico do Brasil, aí, você vê que ele tem na sua estrutura um monte de sócios, ele criou pessoas hábeis e capazes, então ele é um participante daquilo ali. Né? Você vê o BNDES Par hoje, que é sócio da maioria das micro e pequenas empresas. Você vê que as empresas hoje criaram uma estrutura financeira, todas elas têm uma instituição financeira agregada ao seu conselho de administração, porque a proporção que ela cresce, ela vai necessitando de capital. E não cresce igual rabo de cavalo para baixo, cresce para cima. Hoje precisa de 10, hoje precisa de 20. Antigamente, muitas empresas nossas, que eu sou da seguinte opinião, a força do trabalho avança, mas ela tem que avançar com capital. Então a economia, para mim, é a junção da força de trabalho e capital. Quando o capital pode trabalhar até para ele, para o capital, através de especulações, né, financeiras, mas o capital tem que estar sempre unido à força do trabalho. E houve uma época na nossa região que as agências nossas trabalhavam o quê? Limitadas ao capital à vista que ela tinha de depósito nas agências. Então, aquilo limitava até nossas empresas. O empresário ia fazendo uma evolução na sua empresa, chegava a um determinado patamar, aí o gerente local já não tinha autonomia, tinha que mandar para a diretoria, tinha que mandar para não sei para quem, para o regional, sabe? E aquilo limitava as nossas empresas. Então, chegava num patamar que o sujeito não tinha mais como crescer. Então, muitas empresas, para melhorar, faziam o quê? Uma cabeça de porco numa cidade como Friburgo e tudo, para poder ter um crédito melhor. Porque a primeira coisa que você escuta falar, quando vai se fazer uma safra, é o crédito. Então, o crédito é muito importante para essas horas, né? O crédito responsável. Então, a gente via muito isso. Então, hoje não, hoje é diferente. Você hoje está em Cantagalo, Cordeiro, Macuco, Madalena, Trajano, mas você é universalizado em todos os departamentos, porque a tecnologia da informação hoje, ela unificou isso tudo, ela trouxe um desenvolvimento muito forte. Quando eu fico pensando que o fax acabou, aquele telefone preto que valia R$5.000, que nego vivia de aluguel de telefone, olha aí. Hoje o celular tem tudo, daqui a pouco vai até acabar com aquelas torres, aí você vai fazer tudo no celular. Então é esse avanço que a gente tem que estar preparado. O empresário também tem que estar preparado, porque a cada dia surgem novas coisas no mercado. Entendeu? Mário, eu vou chamar um intervalo e no próximo bloco vamos finalizar a nossa conversa. Tem muita coisa ainda para a gente conversar, tem muitas dúvidas. Para não estender muito o bloco, eu vou chamar um intervalo e no próximo bloco a gente continua a nossa conversa. Em breve é o terceiro bloco, a gente já volta.